sou a doutora Tatiane Maete, sou pediatra, alergista e eu fui convidada para falar para vocês sobre os primeiros cuidados do bebê. A primeira coisa que me chama atenção quando me convidaram para falar sobre os primeiros cuidados é a amamentação. É o momento mais prazeroso, é o primeiro contato da mãe, onde ela realmente é mãe com o seu bebê. Muita gente acha que amamentar é só colocar o bebê no peito e acabou. Infelizmente, não é assim. Muitas mães, apesar de querer muito amamentar, apresentam muita dificuldade. E não depende só dela. A cultura, o preconceito, que a mãe não quis amamentar, é muito grande na nossa sociedade. E isso é uma inverdade. Não existe leite fraco. Realmente isso é uma inverdade. Só que existem inúmeras alterações que podem acontecer com o recém-nascido. O bebê, ele não está acostumado a sugar. Dentro da barriga, ele não suga. Ele não precisa se alimentar. Ele só precisa de... Todo o alimento, que ele recebe vem do cordão umbilical da mãe. Então ele não precisa se alimentar, ele não precisa de nada. A única coisa que ele faz dentro da barriga é xixi. Quando ele nasce, ele tem que respirar, o coração tem que bater mais rápido, ele tem que se alimentar. Então faz parte, sugar, amamentar, faz parte do aprendizado do bebê, Então, e isso é difícil, não é fácil. Tem criança que já nasce, já pega no peito da mãe e já suga super bem. Tem criança que apresenta esta dificuldade. O que nós sabemos? Crianças prematuras, crianças de baixo peso, crianças de muito grande peso, acima de 4 quilos. Todas essas crianças apresentam uma dificuldade maior para pegar no peito da mãe, sugar o peito da mãe. Além disso, existem doenças que impedem a mãe de amamentar. Algumas doenças são conhecidas como HIV, outras até um pouco mais desconhecidas, mas que o médico é que vai virar para a mãe e vai falar: não, você não pode amamentar. São muito poucas doenças que impedem a mãe de amamentar, tá? Uma outra coisa que dificulta muito a amamentação é a pega, tá? A criança, ela não nasce sabendo, nem a mãe. Então ela tem que ser orientada logo depois que o bebê nasce a pega adequada ao seio materno. O que a pega adequada garante à mãe? Que o bebê vai se nutrir, que o bebê não vai machucar o peito dela, tá? A pega não é simples, principalmente se a mãe tiver um peito plano ou um bico invertido. São coisas que dificultam a pega do bebê, tá? Como que é a pega ideal? A pega ideal, o bebê não pega só o bico. O bebê pega toda a auréola da mãe. Ele pega, ele abocanha e ele faz movimentos sugatórios. Com esse movimento, ele amacia a mama e faz com que o leite jorre dentro da boquinha dele. Nesse movimento, a linguinha dele vai lá para cima e volta. Quando ele faz esse movimento, ele não machuca a mama da mãe. Se ele só sugar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui. Quando ele faz isso aqui, ele pega o bico. E aí, quando ele pega só o bico, ele vai ferir essa mama. Então, se tá doendo, se a mãe tá sentindo doer, a mama tá machucada, a primeira coisa que a mãe tem que pensar é: a minha pega está errada, eu tenho que procurar ajuda. No Brasil, existem bancos de leite, que são lugares especializados para ajudar a mãe nessa pega. Hoje, a maioria das maternidades no Brasil apresentam banco de leite e os estados têm um Disque Amamentação, que é um lugar que a mãe pode ligar e se ver aonde tem o banco de leite mais próximo de casa para ela adequar a pega do seu bebê, tá? Quando o bebê já feriu, uma coisa que eu gosto muito de ensinar para as mães é pegar o próprio leite, o próprio leite do peito, passar ao redor da auréola e pegar um sol.
Quando você pega o sol, você cria uma camada protetora e essa camada protetora diminui a dor que a mãe sente e ajuda a cicatrizar aquele peito. Mas o mais importante não é isso, o mais importante é que o bebê pegue bem, porque se ele continuar pegando errado, ele vai continuar ferindo. Então não adianta pegar sol, não adianta botar leite, não adianta passar pomada, não adianta fazer nada se a pega não estiver adequada, tá? Eu gosto de explicar bastante a importância da amamentação. Por que é importante amamentar? O leite do peito, ele tem a quantidade de anticorpos para o bebê. O bebê nasce sem defesa, sem imunologia, sem guardinhas que defendam o seu corpo. Esses guardinhas, eles vão sendo criados com o tempo. O bebê nasce com 1 e com 7 anos, ele vai ter mais de 4.000. Então, assim, é um desenvolvimento. E esse desenvolvimento demanda tempo. Quando o bebê é amamentado, o que está acontecendo? Ele está recebendo esses guardinhas prontos da mãe. E esses guardinhas prontos vão ajudar ele a combater resfriado, a combater diarreia, a combater todos os problemas que podem acontecer nesses primeiros meses de vida, tá? O que o leite artificial faz? Ele garante a nutrição. Então, se a mãe não consegue dar de mamar, ela não vai deixar o seu filho se desnutrir, porque hoje nós temos fórmulas infantis que garantem a nutrição do bebê. Então, ele vai crescer, ele vai se desenvolver. Agora, os anticorpos, os guardinhas, para evitar que ele pegue resfriado, ele não vai receber. Então, esse é o maior prejuízo da criança que não é amamentada ao seio materno, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de leite que uma mesma mãe produz. O leite materno, ele não é igual no início, no meio e no final da gestação. Por isso que não é ideal ter a mama de leite, que existia muito tempo atrás, que quando uma mãe não conseguia amamentar, a vizinha amamentava, a amiga amamentava. Isso hoje não é recomendado, tá? Se você não pode amamentar o seu bebê, ou você vai fazer uso de fórmulas infantis orientadas por um pediatra, porque a fórmula infantil é um medicamento, é um remédio, então tem que ser prescrito por um pediatra. O pediatra tem que olhar e falar, olha, o melhor para o seu bebê é esta fórmula, o melhor para o seu bebê é a outra fórmula. Cada criança tem uma fórmula mais compatível com o seu desenvolvimento, tá? Ou bancos de leite, que aí você pega o leite pasteurizado, um leite que passou por um tratamento, e aí é diferente. Agora, mamas de leite não é mais recomendado. Por quê? A mãe de prematuro, ela tem um leite diferente. A mãe do bebê que nasceu grandão, ela tem um leite diferente. A mãe do leite, o leite de 3, 4 dias depois do nascimento, ele é diferente. Qual é a diferença? O primeiro leite, ele se chama colostro. E como que ele é? Ele tem muita defesa. Por quê? Porque o bebê nasce sem nenhuma. Tem muita defesa, muita vitamina e muita água, que é o que o bebê precisa nos primeiros dias de nascimento. E por isso que o bebê perde peso, porque esse primeiro leite, ele não tem muita gordura. Por quê? Porque se tiver muita gordura, o bebê vai dormir muito. E ele não pode dormir muito, porque senão ele faz uma hipoglicemia. Então, esse leite é ralinho. E existe um motivo para ele ser ralinho. Porque nesta fase da vida, é disso que o bebê precisa. Tá certo? Com em torno de 3 a 4 dias, ocorre uma coisa chamada apojadura. O que é isso? É a descida do leite. A mãe sente a mama ficar túrgida, né? Ficar grande, crescer. Você começa a sentir realmente o leite a descer, começa a ter jato e o leite começa a ficar mais branco, com características de leite mesmo. Esse leite é o leite maduro. Esse leite aí já tem tudo que o bebê precisa. Aí ele vai ter as células de defesa,
as vitaminas, todos os nutrientes, vai ter gordura, vai ter glicose, vai ter tudo para o bebê começar a ganhar peso, tá certo? Por isso que o bebê perde em torno de 10% do peso logo depois que nasce, tá? O mesmo leite depois da pojadura, ele é diferente no início, no meio e no fim de cada mamada. Por isso é tão importante a mãe pegar e deixar o bebê mamar todo uma mama e não ficar toda hora trocando de mama, botar tempo, 5 minutos em uma, 5 minutos, não, deixa aquela mama esvaziar. Cada criança tem o seu ritmo, tem criança que mama muito rápido porque suga muito rápido, tem criança que dorme mais do que mama, então demora mais, às vezes demora 1 hora em uma mamada. Então não coloque tempo, sinta que a sua mama esvaziou para trocar o bebê de mama. Tem criança que mama uma mama só por vez, tem criança que precisa mamar as 2 mamas. Isso depende da produção de leite de cada mãe produz uma quantidade de leite. Não é errado mamar uma mama só e também não é errado mamar das 2 mamas, tá certo? O leite do início, ele é um leite mais para matar a sede do bebê, matar aquela necessidade que ele tá, aquela fome que ele tá. Então ele tem muito açúcar, muitas defesas e muitas vitaminas. Eu brinco que ele é a saladinha de entrada. O leite do meio, ele já começa a ter a saladinha com o franguinho desfiado, ou seja, ele já começa a ter um pouquinho mais de gordura, mas ele ainda tem muitas vitaminas. E o leite do final, que é aquele do final que geralmente começa a sair entre 10 e 20 minutos de uma mamada, ele já tem uma quantidade de gordura muito grande. Então ele é a nossa proteína, ele é a nossa carne, tá certo? Então ele que vai fazer o bebê crescer. Então se você ficar trocando toda hora de mama, o bebê só vai pegar a saladinha. Então ele vai acordar muito mais vezes, ele vai ter dificuldade para crescer, ele não vai ganhar peso. Por quê? Porque ele está comendo só a saladinha, ele não está comendo franguinho grelhado do final, tá bom? O bebê, ele tem uma capacidade gástrica muito pequena. No primeiro dia de vida, ele tem uma capacidade gástrica de só 10 ml, tá? Então, ele vai mamar só 10 ml mesmo. No segundo, 20, no terceiro, 30, no quarto, 40. Vai aumentando até chegar no primeiro mês a 90 ml. É isso mesmo, é menos de um negocinho de café. Então, não ache que você está produzindo pouco leite. É isso mesmo, ele só precisa disso. Olha o tamanho dele, imagina se ele vai tomar uma mamadeira de 300 ml. Não vai, ele vai tomar pouquinho. Tem criança que come mais, tem criança que come menos. Cada criança precisa de ter o seu ritmo. Então, a amamentação é livre demanda. Então, vai ter criança que vai mamar de hora em hora, vai ter criança que vai mamar de 2 em 2, vai ter criança que vai mamar de 3 em 3, vai ter criança que vai dar uma espação de 5 horas. Não é porque leite é fraco, leite é forte, é o ritmo intestinal de esvaziamento gástrico daquela criança, tá certo? Agora, vou falar algumas coisas sobre os outros cuidados com o bebê. A amamentação é muito, muito, muito importante, por isso que eu perdi bastante tempo conversando com vocês sobre a amamentação. Mas acho que existem outros cuidados que a gente tem que chamar a atenção com o bebê. Outro cuidado é a alimentação materna. As pessoas esquecem que a mãe, ela tá no pós-operatório, apesar de ser no parto normal ou ser no parto cirúrgico, ela ainda está em convalescência, ela precisa daquele tempo para se recuperar. Ela está em privação de sono, ela está amamentando, a mudança hormonal que existe no corpo dela é uma mudança que tem pessoas que o organismo aceita super bem, tem pessoas que apresentam maior dificuldade. Então o ideal é que a mãe tenha o seu tempo, sem cobrança, sem exigência, esperando que ela entre num ritmo. E a alimentação nesse momento é muito importante. Primeiro,
que existem estudos mostrando que a alimentação nesse período faz com que genes sejam ativados na criança de produção de gordura, de produção de metabolismo. Então, se for ativado um gene que gaste 10 calorias correndo, ou gaste 100 calorias correndo. Então, a alimentação materna nesse período está se mostrando muito importante, tá certo? Para o leite, nós sabemos que a mesma mãe da África produz o mesmo leite da mãe do Brasil, que produz o mesmo leite da mãe da Europa. Por quê? Porque o leite é muito parecido. O que acontece é a mãe desnutrir. Então, se a mãe não se alimentar bem, ela vai desnutrir. O bebê não desnutre. Não existe diminuição de proteínas no leite porque a mãe não está se alimentando bem. Diminuição de cálcio no leite porque a mãe está se alimentando bem. O cálcio, né, vai sair do osso, tá? Da mãe para colocar no bebê. Então, se a mãe não tomar leite, se a mãe não consumir o cálcio adequado, o bebê vai tirar o cálcio dela, do osso dela, para produzir o leite dele. Então, a mãe tem que se alimentar direito. O que é se alimentar bem? É uma alimentação sem restrições. Então, ela tem que consumir muita verdura, muito legume, muita fruta e muito líquido, tá? O único alimento que é proibido durante a amamentação é a bebida alcoólica. O resto nada é proibido, mas o ideal é que gorduras, chocolates, produtos com cafeínas como refrigerante sejam consumidos em baixa quantidade para evitar os excessos, tá certo? Então você pode comer uma pizza com uma Coca-Cola no domingo à noite, mas os outros dias você tem que se alimentar bem, tá bom? Eu brinco que o ideal é que a mãe consuma o máximo de produtos naturais possíveis. Por quê? Porque o mal bem, você está se adaptando daqui a pouco para o início da alimentação da criança. O ideal é que você esteja se alimentando bem para a criança ver você se alimentando bem e querer se alimentar bem. A mãe pode consumir comida japonesa, não tem problema nenhum, tá? Durante a amamentação. Pode comer o que quiser, nada é proibido, tá certo? Hoje em dia, não se acredita mais que existem alimentos que causem cólica no bebê. Então, alimentos com gás, uma água com gás, isso não vai produzir cólica no bebê, tá? O que produz cólica no bebê é o desenvolvimento intestinal da criança. A flora bacteriana que a criança está produzindo. A gente não sabe ainda. É muito difícil fazer estudos com a cólica do bebê. A única coisa que a gente sabe é que tem crianças que vão ter muitas cólicas, tem crianças que vão ter muito poucas cólicas, tem crianças que não vai ter nenhuma cólica. E isso independe da alimentação materna, tá certo? A cólica, tem pesquisas que mostram que crianças que são amamentadas ao leite materno e que nasceram de parto normal têm menor chance de apresentar, mas não é 100%. Então, elas só têm menor chance, mas elas podem ter cólicas da mesma maneira, tá? Então, vamos conversar agora um pouquinho sobre os cuidados do bebê no banho. O banho é uma outra dúvida muito frequente das mães. Eu posso dar um banho, eu posso dar 2, tem algum horário específico, tem alguma coisa que eu não possa fazer? Como eu posso dar banho no bebê? Posso molhar? Qual a água que eu tenho que usar? Como que tem que higienizar a banheira? O que eu posso fazer? São muitas e muitas dúvidas. Até porque existia uma rotina errada há muito tempo. Então a gente tem muita crença popular em cima do banho, né? Primeira coisa, não existe limite de banho, principalmente no Brasil, né? Onde o clima é muito quente. Então tem lugares que passa 40 graus. Não posso falar para uma mãe para dar um banho só por dia, né?
Agora, é o banhão, é onde você vai lavar a cabeça, onde você vai esfregar ele, vai limpá-lo. Os outros banhos, de preferência mais é um banho de gato, né? É para lavar o bumbum, tirar o excesso de cocô que fica, de pomada que vai ficando ao longo do dia, é para relaxar. Pode ser noturno, pode ser 9 horas da noite, pode ser 10 horas da noite, pode ser o horário que quiser, tá certo? Então não tem horário para dar o banho. O ideal é que seja criada uma rotina. Então, se você começou a dar 2 banhos, um 9 da manhã e um 10 da noite, é tentar manter sempre esse patamar. Claro que 1 hora a mais, 1 hora a menos não faz diferença para o fisiológico da criança, mas é tentar criar uma rotina. Não dá para dar um banho 10 da manhã, aí no outro dia o banho é 2 da tarde, no outro dia o banho é 7 da manhã. Por quê? Porque a criança ainda não tem noção do dia e da noite. Se você ficar cada dia ensinando uma coisa diferente para ela, ela não aprende. E ela tem que aprender os ciclos do dia. Então, o ideal é que você mantenha uma rotina. Então, se você vai dar 2, que seja sempre nos mesmos horários, tá certo? A pele do bebê nasce com pouquíssimas camadas, tá? E por isso que ela sofre muitas alterações ao longo do tempo. Tem criança que nasce com bolinhas, tem criança que nasce como se fosse microespinhas, tem criança que nasce com uma acne neonatal. Por quê? Porque a pele do bebê é muito fininha, muito fina, tá certo? Essa pele muito fina, ela precisa de cuidados especiais. E por isso que existem produtos especiais para limpeza da pele do bebê. Então, até 4 anos, que é quando a pele do bebê está se desenvolvendo, o ideal é que você use produtos específicos para a pele do bebê. Hoje em dia a gente tem inúmeras marcas no Brasil, marcas importadas, marcas nacionais. O que você tem que ficar atento? Se é um produto para bebê. Se for um produto para bebê, ele teve cuidado com o pH, com ser hipoalergênico, por respeitar a formação da pele do bebê. Então esse produto você pode usar sem problemas, tá certo? Como que é o banho ideal? O banho ideal você deve primeiro deixar o bebê de fralda, enrolar ele na toalha e lavar apenas o rosto. Por quê? Porque bebê, quando fica com frio, faz xixi. Então, se você botar ele diretamente da água, ele pode fazer xixi na água e você não reparar, e você tá lavando o rostinho, o cabelo dele com água de xixi, tá certo? Então, não bote o bebê na água, vá lavar primeiro o rosto, o cabelo, com ele enroladinho na fralda, direitinho. Depois que lavou o rosto, o cabelo, você vai pegar, vai abrir, vai tirar a fralda e vai botar ele todo na água, tá certo? Cuidado, é muito comum, por incrível que pareça, afogamento e queimaduras no banho. Atenção à temperatura da água do banho, ela deve estar em torno de 37 graus. Então, testa com essa região da mão se está muito quente ou se está muito frio, tá? Uma dica que eu sempre dou para as mães é, se o bebê está chorando muito, provavelmente a água está muito fria. E se você bota ele no banho e ele fica vermelhinho, é porque a água está muito quente. A água do banho, ela não precisa ser fervida. Hoje a gente tem a garantia pelo tratamento da nossa água, que a água não tem nada que prejudique a pele do bebê, a não ser crianças que tenham problemas de pele. Aí é outro esquema e o pediatra que tem que orientar. Mas em geral pode ser a própria água do chuveiro, tá certo? Água do chuveiro normal, morninha, a 37 graus, tá? A banheira, o ideal é que seja limpa depois de todos os banhos. Pode ser com álcool ou pode ser com uma água fervida, mas o ideal é que ela seja limpa depois de todos os banhos. Até porque ela fica oleosa pela pele que descama, fica sujinha pelo xixi da criança, então o ideal é que ela seja limpa. Até a criança sustentar
o pescocinho, o ideal é que o banho seja de banheiro. Depois que ela sustentou o pescocinho com 1 a 2 meses, se os pais quiserem optar pelo banho de chuveiro, não tem problema nenhum. Agora vamos falar um pouquinho sobre o coto umbilical, sobre o umbigo. O que é o umbigo? É a ligação entre a mãe e o bebê. É por ali que passam 3 vasinhos que levam todo o nutriente do bebê para a mãe durante a gestação. Então passa sangue ali. Então é comum ter microsangramentos. Então não se espante se quando ele cair sangrar um pouquinho, ou quando for limpar com 5, 6 dias sair um pouquinho de sangue, passavam 3 vasos ali. É comum isso acontecer. Como que é a limpeza? Com álcool 70. Não adianta limpar só a base por cima, porque está com medo de levantar o umbigo. Tem que limpar ao redor de todo o umbigo. Não tem terminação nervosa, ele não sente dor. Ele reclama por conta do gelado. Então limpe. Quanto mais limpar, menor a chance dele fazer uma infecção no umbigo, menor a chance de de demorar muito a cair. Quanto mais você limpar, mais rápido vai cair, tá certo? Toda troca de fralda tem que limpar o umbigo, tá bom? Depois que cair, pode ficar uma basezinha amarelinha, que você pode pegar um cotonete e continuar limpando com álcool. Não pode colocar moeda, não pode colocar cinteiro. Moeda abafa, piora a cicatrização do umbigo. Cinteiro aumenta a pressão abdominal e a criança golfa mais, corre risco de engasgar mais. Não é para colocar, é prejudicial ao bebê, tá certo? O umbigo vai ficar para fora no início, normal. O músculozinho do bebê ainda está um pouquinho aberto, ele vai fechando aos poucos e o umbiguinho vai entrar. Algumas crianças têm uma coisa que nós chamamos de hérnia umbilical, e aí o umbigo fica um pouco para fora, tá certo? Isso costuma entrar, mas sempre que tiver isso, o pediatra deve avaliar. Então o pediatra vai falar para você, não, ó, ele tem uma hérnia, mas é uma hérnia pequena, vai fechar, pode ficar tranquilo. Não, é uma hérnia grande, você tem que se consultar com um cirurgião pediátrico para ele fazer o fechamento, o que é que tem que fazer, tá bom? Agora eu vou dar umas dicas rápidas que eu acho que é muito importante, que eu deixei para o final, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa, não é para dar água nem chá para o bebê. Chá não diminui cólica. Ele, pelo contrário, no dia seguinte ele provoca mais cólica. Então, não é para dar, tá certo? Água é prejudicial ao bebê. Primeiro, você está dando uma coisa que você não sabe de onde veio, entre aspas. Por mais que seja mineral, filtrada, o leite materno você sabe que é 100% sem bactéria, a água não. Segundo motivo, o bebê tem uma capacidade gástrica muito pequena. Você vai gastar uma capacidade gástrica pequena por uma coisa que não tem caloria, não tem anticorpo, não tem vitamina, não tem nada. Então não existe motivo para dar água. Você está fazendo uma coisa prejudicial ao seu bebê. Então não escute o que a vovó está falando, que ele está com sede. Não existe isso. Nem se você der alimentação artificial. Mesmo se você der mamadeira, você não precisa dar água, tá certo? Não é para dar água para o bebê com menos de 6 meses. A amamentação deve ser mantida exclusiva até 6 meses, sem suquinho, sem fruta, sem nada, tá certo? A não ser que exista um motivo para que seja introduzido comida antes. Mas isso tem que ser feito e orientado por um pediatra, tá certo? A alimentação pode ser mantida até 2 anos de idade. Por que até 2 anos de idade? É porque quando os anticorpos da criança estão mais fortes, e por isso você pode diminuir a amamentação. Mas nesse momento, de 6 meses a 2 anos, a amamentação não é para nutrir. Ela é só para ser fonte de anticorpo. Então, não é para dar só peito.
é para dar comida, tem que estimular a comida. Se a criança está mamando só peito, alguma coisa tem que ser feita e tem que ser orientada por um pediatra ou um nutricionista, tá certo? Bebê não pode usar repelente, tá certo? Mas ele pode na casa ter repelente de tomada, não pode ter nada que esbufe ou aqueles que você use aerosol, mas o de tomada você pode. O primeiro mês a criança é reclusa, tá certo? Então não pode sair para supermercado, festa, nada. Ela tem que ficar dentro de casa ou fazer passeios ao ar livre. Então ir na pracinha para pegar um sol, dar uma volta no condomínio, ir numa praia, passear numa praia, atividades ao ar livre, nada em ambiente fechado, tá certo? As visitas têm que ser controladas pelos pais. Então, se tiver resfriado, nem pensar, pode ser avó, madrinha, padrinho, irmão, o que for. Não pode ter contato, tá certo? Agora, as outras visitas mais próximas e familiares no primeiro mês, tá? Deixar para os amigos, para as pessoas mais distantes, depois do primeiro mês, tá bom? Então, esse foi o tema que foi me oferecido. Eu gosto muito de falar sobre ele. Não vou também me estender muito, porque senão eu vou ficar aqui falando horas e horas sobre o cuidado com o bebê. Curtam, mãe, é um momento único. O primeiro mês é um mês muito pesado, é um mês que você está sem dormir, são muitos hormônios, às vezes você fica estressada, mas tenta manter a calma, tenta conversar com as pessoas mais próximas, não escuta muito coisas negativas, tenta escutar só coisas positivas para você, porque ele é um momento que você vai criar o vínculo com o seu bebê, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Espero que vocês tenham gostado da palestra